Eu queria agora falar sobre o sangue, o poder do sangue de Cristo. Nós vamos ficar somente na epístola aos Hebreus. Abra, por favor, em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus 9. Depois capítulo 10, 12 e 13. Então, abra no capítulo 9. Aí, uma epístola só, um só local, um só livro para a gente estar falando sobre o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele tem poder. Então, aí no capítulo 9 a 11, acompanhe no smartphone ou acompanhe aí na Bíblia mesmo, tradicional, ou leia junto com alguém aí vizinho a você, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Você que está com a Bíblia, ofereça a essa pessoa que está sem Bíblia do teu lado, ofereça para ela poder ler juntos. O sangue de Jesus é poderoso. 9, 11 até 28, o poder que há no sangue de Jesus. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. No versículo 16, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testemunho só é confirmado onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, e com água, lã, púrpura e sopo, aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Então, foi o sangue de Jesus derramado que começou a nova aliança. A velha aliança era a morte de animais, e não existia remissão de pecados sem uma vida perdida. Uma vida era perdida, o sangue era derramado. Para todas as vezes que um homem pecava, teria que ir ao sacerdote levar um animal, fosse um pombo, fosse
um boi, fosse um bode, levar esse animal até o sacerdote matava esse animal e fazia uma aspersão do sangue dele sobre o altar, e dizia, o seu pecado foi perdoado. Uma vida morria, para que o pecado daquela pessoa fosse perdoado diante de Deus, tinha que haver a morte de uma vida mesmo sendo de um animal, mas tinha que derramar sangue. Por isso que você às vezes já deve ter se questionado, deve ter se perguntado, por que Jesus morreu com uma morte de cruz, uma morte de dor e derramando sangue? Você poderia até dizer assim, mas por que isso? Por que Jesus não morreu velho, com 60, 80, 90, 100 anos, morreu de uma morte natural, dormiu e não acordou, seria uma morte natural, ou simplesmente como o próprio Jacó morreu, rodeado dos filhos e o espírito saiu dele, uma morte sem dor, Deus o chamou. Então, por que Jesus não morreu assim? Porque não poderia ser assim. Jesus tinha que morrer, uma morte de sacrifício, e ele se oferecendo uma vez por todas, por todos os pecados de toda a humanidade, uma vez para sempre. Então, todas as vezes, veja que hoje ainda existe várias religiões que têm sacrifício com sangue, várias religiões, e da onde eles vieram buscar isso? Buscaram na Bíblia do Antigo Testamento, mas Deus revogou isso. Hoje o sangue de Jesus ele é invisível e poderoso. Você não vê o sangue de Jesus. Quem vê o sangue de Jesus? Quem vê que tem uma marca da promessa em você são os espíritos malignos, são os demônios que vê. Tem uma marca da promessa sobre a sua vida. Tem uma marca da promessa sobre essa pessoa. O sangue de Jesus está sobre os objetos e os bens dela. O sangue de Jesus está sobre o filho dela. O sangue de Jesus está sobre o carro dela. O sangue de Jesus está sobre o relógio que ela usa. O sangue de Jesus é poderoso. Então, os espíritos malignos, quando vê isso, são paralisados. Eles não podem tocar em você se você está remido e salvo e guardando a palavra de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Então, todas as pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador, os pecados são perdoados, mas pelo processo inicial da cruz do Calvário, que houve um derramamento de sangue. Quem derramou o sangue? Jesus. Se eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu creio que o sangue dele foi derramado e foi purificado o meu pecado. Então, é uma ação e reação. Deus deixou dessa forma e aquela pessoa aceitou essa condição. E veja que a Bíblia fala do testamento. Não existe testamento se a pessoa não morrer. Ele pode estar até vivo, fazer um testamento dos bens dele, deixando os bens para os filhos, para a instituição de caridade, seja o que for, mas aquele testamento só tem validade quando a pessoa morrer. Então, por isso que veio o Novo Testamento. O Novo Testamento, Velho Testamento e o Novo Testamento, que é de Mateus a Apocalipse. Um Novo Testamento que fala dessa nova aliança, uma aliança eterna. Você já imaginou hoje? Nós já somos tão criticados. Imagine você aí, pecou, você fez um erro segunda-feira, terça, quarta, quinta, domingo ia ter uma fila de animais aqui, cada um aqui com o animal segurando, para chegar aqui e dizer, bispo, esse é meu animal, que pecado foi o seu? Meu pecado foi que eu menti. Que pecado foi o seu? Eu adulterei. Que pecado foi o seu? Eu prostituí. Que pecado foi o seu? Eu fiz isso, isso e isso. E eu estar aqui matando animal, jogando sangue aqui, um ambiente de mau cheiro, um local terrível de sujeira, um negócio assim, totalmente fora de época. Totalmente fora de época. Por isso que hoje, com a nossa inteligência, que foi se desenvolvendo, com a nossa capacidade, a gente entende, o sangue de Jesus está sobre mim, está sobre você, não precisa matar Jesus de novo, não precisa matar animal, não precisa fazer nada para esse sangue estar sobre a minha vida, a sua vida, e lhe guardando e trazendo poder na tua vida. Amém, igreja? Então veja que esse sangue, ele foi realizado, derramado. E aqui, 9 e 19, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes. Naquela época era assim, com água, lã púrpura e sopro, e aspergiu tanto o próprio livro como a todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Só que Deus fez uma vez por todas uma nova aliança para o homem usufruir dela. Olha o capítulo 10, aí no versículo 10 e 19. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Jesus foi uma oferta dada pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Pai,
para a humanidade. Eu dou o meu filho para salvar vocês. Eu dou o meu filho para, de uma vez por todas, vocês serem remidos de todos os erros de vocês e estarem na minha presença. Então foi uma oferta. Jesus sabia o que estava fazendo. O Pai sabia o que estava fazendo. Não foi assim para a gente ficar com pena de Jesus. Eu tenho pena de Jesus que ele passou tudo aquilo ali. Não. Jesus sabia o que estava fazendo. Os céus sabiam o que estava fazendo. Então ele foi uma oferta dada para mim e para você, porque senão nós estaríamos perdidos, não haveria nenhuma chance para a humanidade, a não ser o poder do sangue de Jesus, e alguém se oferecendo em meu lugar e no seu lugar, para morrer pelos nossos pecados. Essa pessoa foi Jesus Cristo. Diga agora: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Olha o versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Olha o que diz a Bíblia: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vejam que o poder do sangue, quem crê em Jesus, tem direito ao sangue de Jesus. Eu lembro que minha esposa sempre, eu não era evangélico, ela: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, e eu ficava achando que ela era doida. Rapaz, eu namoro com a doida, eu namoro com a louca, falando sangue de Jesus, sangue. Porque minha ideia de Jesus era Jesus pregado na cruz, uma imagem de pau, de madeira lá pregado. Então está aí. E sangue de Jesus, sangue de Jesus. Só quando você lê a Bíblia, você entende a Bíblia, que você vai crer do poder do sangue de Jesus, e você vai crer na eficácia do poder do sangue de Jesus. Então vamos dizer todos juntos agora, diga assim: o sangue de Jesus tem poder. Até hoje ela tem esse costume, todas as vezes que ela ouve uma notícia ruim, ela: sangue de Jesus tem poder. Na mesma hora ela dispara e fala: realmente, porque você está protegido, né? As pessoas se vestem de branco, não acham que está protegido? Não carrega um alho macho na bolsa, está protegido? Não bota uma ferradura de cavalo atrás da porta e está protegido? Não é assim? Um galinho de arruda na orelha e está protegido? Não é assim? Pois o povo de Deus também tem proteções, e uma dessas proteções é o quê? Sangue de Jesus tem o quê? Poder. Só que não precisa você ficar vermelho, não precisa passar o sangue, esse sangue é invisível. O mal conhece esse sangue em você, vê esse sangue em você, porque você confessou que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Olha Hebreus 12. Olha Hebreus 12. Hebreus 12, 22 a 24. Hebreus 12, 22 e o 24. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então Jesus foi o mediador de uma nova aliança entre Deus Pai e nós, que somos filhos de Deus. O nosso mediador é Jesus Cristo. Tudo isso foi feito pelo sangue de Cristo. Olha o 13, 12 e 20. Olha o que diz no capítulo 13. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. E no 20, ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Então, a palavra de Deus fala do sangue de Cristo, do sangue de Jesus que tem poder, fala que nós devemos buscar esse sangue. Nós vamos esses dias todos estudar sobre isso. E abra agora em João, capítulo 6, no Evangelho de João, capítulo 6, até o versículo 56. Evangelho de João 6.
capítulo 6, 56. Olha o que diz a Bíblia, coisa interessante. Do 53 em diante. Jesus lhes disse, 6,53, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. E a Santa Ceia é aquilo que representa o que Jesus está falando aqui. É um suco de uva simbolizando o sangue de Cristo e o pão simbolizando o corpo de Cristo. Então, quando você participa da ceia, qual a condição para participar de uma Santa Ceia? Ser batizado em Cristo Jesus e participar desses elementos que nós vamos participar daqui a pouco. Então, o sangue de Jesus, ele vai, é como se fosse materializando no cálice da Santa Ceia. E o corpo, e você só pode participar disso quando você crê que Jesus é o Senhor. Quando você tem a confissão de fé e decide se arrepender e decide se batizar. Então a pessoa tem esse livre-arbítrio de participar da Santa Ceia desta forma. E o Senhor Jesus fala, e é muito forte isso aqui, que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Tem uma promessa sobre quem participa até mesmo da Santa Ceia. Já é uma segunda promessa. Participou da Santa Ceia, você não está em litígio com o Senhor, mas está em comunhão com Ele. Crendo em comunhão, está com sua vida reta, está com sua vida no altar. E a Bíblia ainda alerta que participar da Santa Ceia indignamente, a pessoa pode ter várias coisas na vida dela. Inclusive a Bíblia alerta, por isso que tem no meio de vós muitos doentes. Porque a pessoa fica em pecado e tomando Santa Ceia. Fica em pecado tomando Santa Ceia. Daqui a pouco pode ocorrer alguma coisa na vida dele. Então tem que ter muito cuidado com isso. A gente sempre dá oportunidade à igreja, na Santa Ceia, de falar com Deus, de limpar seu coração, de pedir perdão por seus erros, para que você participe de uma coisa que representa o sangue poderoso de uma pessoa que deu a vida por você, morreu por você. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E por que a Santa Ceia de mês em mês? Justamente para ter um tempo a cada mês, tanto em um dia a pessoa erra ou acerta, em uma hora ela erra ou acerta, imagine em um mês. Então, um tempo suficiente de erros e acertos, mas para que a pessoa volte na presença de Deus e participe. E você tem que encarar aquilo que você quer se libertar de frente, não adianta fugir. Não adianta fugir. Eu vou fugir porque eu não consigo. Não, é encarar. Eu tenho esse defeito, eu tenho esse problema e eu quero ser livre dele. Você tem que entender isso, pedir o tempo todo a Deus, orar o tempo inteiro. Eu quero ser livre dessa mazela na minha vida. Você não pode achar que isso é certo. Se você está fazendo alguma coisa errada, você tem que achar, isso é erro, e eu vou me libertar disso. Eu vou parar. Por que umas pessoas conseguem e você não consegue? Você não é diferente de ninguém. Você não é diferente de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Se uma pessoa conseguiu, e tem milhares, milhões na face da terra que conseguiram, você vai conseguir. Você vai conseguir. Se libertar do que for, do que acontecer na tua vida. Seja de mentiras, de prostituição, de adultério, seja do que for, você vai conseguir. Deus é poderoso para isso. Basta você dar o lugar. Você vai ver essa vontade nociva desaparecer de você, sair de você. Essa vontade perniciosa, nociva, ruim, ela vai embora de você. Você não vai sentir mais esse desejo. Às vezes a pessoa diz, eu deixei de fumar. Quem já fumou sabe o que é fumar cigarro. O desejo que se tem de fumar uma carteira, fumar outra carteira, amanhecer o dia, a se acordar de madrugada, acorda de madrugada para fumar. É uma coisa terrível. O fósforo, o cigarro vive o tempo todo na mão da pessoa. Quando a pessoa consegue se libertar, eu não consigo mais
o desejo de fumar. Eu não consigo mais o desejo de beber. E essas coisas vão se multiplicando. Outros desejos que vão aparecer vão ser mutilados na tua vida. Você vai mortificar, pelo poder do Espírito Santo, você vai mortificar os seus membros. E os seus membros é que leva você a pecar. Você vai mortificar. Então não podemos brincar com o que Deus deixou. Olha, a vida não é nossa, a vida é de Deus. Ele permitiu que a gente nascesse, permitiu que a gente vivesse e quer que a gente viva assim. Será que o Criador é você ou é Ele? Se Ele é o Criador, Ele manda. E se Ele manda, nós temos que obedecer. Não tem outra saída. Eu vou para Marte, lá em Marte eu vou me criar. Eu vou nascer de novo lá em Marte, em Júpiter. Vou fazer como eu quero. Não é assim. Deus permitiu que você viesse. Agora, Ele dá um conselho, Ele orienta e obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo. Eu não entendo como é que uma pessoa às vezes está ouvindo tanta gente numa igreja, tanta gente hoje, se você for hoje uma pessoa que usa droga, for hoje em milhares de igrejas, quantos cultos estão acontecendo agora em feira aqui? São 1.500 igrejas em feira. 1.500 pessoas pregando o evangelho agora. 1.500 pessoas, não sei com milhares de pessoas dentro desses lugares agora ouvindo. E todos esses lugares tem alguém que vai dizer, rapaz, eu saí da cocaína, eu saí da droga, eu saí e não quero voltar para lá. Agora, como pode uma pessoa dentro de uma igreja não, eu quero viver o mundo. Eu quero viver o mundo. Se os que estão vivos estão dizendo, esse mundo não presta. Porque a pessoa está lá cheirando pó agora e quer sair do pó. Está fumando um cigarro e não quer fumar mais porque vai ter um câncer no pulmão. Então a pessoa está lá querendo encontrar uma saída. Eu quero encontrar uma saída para parar com isso. Eu usei droga, eu sei do que eu estou falando. Eu sabia que aquilo ia me matar, ia acabar comigo. Eu queria sair daquele negócio. Então está todo mundo querendo sair e alguém está querendo experimentar. Não é normal isso. Não é normal. O normal é você cumprir o que Deus quer. Então, queridos, em nome de Jesus, dê a importância ao sangue do Cordeiro, dê importância ao pão, dê importância ao suco de uva, dê importância a essa obra de Cristo. Você tem que valorizar o que Cristo fez e respeitar o que Cristo fez e temer a obra de Deus e temer o que Deus quer para a gente. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. Ele quer tirar você do laço da serpente. A serpente, veja como é que a cobra age, é o mesmo jeito que o diabo age. Quando a cobra quer pegar um ratinho, ela hipnotiza o rato não sai do lugar. O rato vai para perto, diz assim, que animal bonito, e vai para perto da cobra. E tem dois tipos de cobra, né? Tem aquele que dá o bote e sai de baixo como a cascavel, para a vaca, o boi não cair em cima dela, que é rápido. E tem a cobra que estraçalha aos poucos, até ela sentir que o coração bateu. Ela enrola a vítima, enrola, espreme. Quando ela vê que o sangue não está correndo mais, é que ela começa a soltar e aí vem e engole. Então a serpente age assim. O pecado não é feio, o pecado é lindo. Você é uma pessoa inteligente, você não vai cair com nada feio, você vai cair com alguma coisa muito bonita. Mas pode ter certeza, por trás dessa beleza, está lá Satanás, a serpente, está lá. E ela chega, te ilude. Você não vê que tem uns políticos que as pessoas chamam de encantador de serpentes? Você já viu esse negócio? Fulano é encantador de serpentes. Por quê? É uma pessoa que encanta todo mundo. Encanta. Mas por trás só quer botar veneno, morder e matar. Então o diabo ele não tem direito mais ao céu. O diabo, o direito dele é o inferno. E ele não quer ir sozinho. Por isso que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Porque o diabo quer levar a alma com ele como vingança por ele não mais voltar para o céu. Então ele tenta se vingar de Deus naquilo que Deus criou de mais perfeito, que é eu e você. Naquilo que Deus ama. Deus te ama. E o diabo quer levar você junto com ele. Então, em nome de Jesus, você tem que repreender e entender. Essa serpente não vai mais me abraçar. Essa serpente não vai mais me iludir. Não vai mais me enganar. Se você é uma moça jovem,
Converse com as mulheres aqui de 40, de 50, que elas vão lhe dizer como foi os 15 anos dela, que ela foi iludida com os 15 anos e depois ela caiu na real. Então não vá conversar com as coleguinhas de 18, que às vezes estão iludidas igual a você. Não vá. Então repreenda essa serpente na tua vida em nome de Jesus Cristo.